Fala galera, aqui é o Drake, e se você se jogasse de uma ponte e terminasse preso em uma ilha deserta, o que você faria? Esse cara não imagina que ficar sozinho nessa ilha deserta pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Começamos com o Kim Sung-gyun, ligando para uma empresa de empréstimos, chamada Dinheiro Feliz, e esse nome não podia ser mais fora da realidade, porque logo a atendente informa que ele tá devendo mais de 200 mil dólares. Desesperado sem ter como pagar aquilo, o Kim decide dar um mergulho final direto da ponte, mas o plano não dá certo. O que acontece é que o cara cai no rio abaixo e termina indo parar em uma ilha deserta, no meio do rio Han. Lá o Kim percebe que tinha perdido uma das suas botas, e que a tentativa de deslogar do servidor claramente não deu certo. Por isso, ele olha cheio de esperança pro edifício 63 ao longe, da onde pretendia fazer um salto de fé sem feno, se é que vocês me entendem. Então, o cara checa o celular pra pedir ajuda e sair dali, mas percebe que o aparelho não liga porque tá molhado. Depois, ele tenta achar um caminho pra fora da ilha, mas não encontra nenhum, e percebe que tá mesmo preso, e sem escolha o Kim passa a noite ali. Pela manhã, o rapaz acorda com a buzina de um barco soando, e corre pra pedir ajuda. Ele faz vários gestos querendo chamar a atenção e um cara com uma câmera o vê, mas ele não entende bem o pedido de ajuda e acha que os gestos eram só um cumprimento. Isso deixa o náufrago bem decepcionado e o barco vai embora, o deixando sozinho e abandonado mais uma vez. Então o Kim escreve a palavra help na areia, que significa ajuda em inglês. Depois se senta pra esperar, vendo que a água trouxe um isqueiro até a pequena praia. Nessa hora, o celular seca e o cara faz uma nova tentativa de ligá-lo, e dá certo, mas o aparelho tá com pouca bateria. Rapidamente, o Kim liga pra emergência e conta a sua situação, só que o atendente acha que é um trote e manda ele se virar sozinho. Depois, o cara tenta ligar pra sua ex, a Soo-jung, mas a mulher não quer saber de nada, e desliga na cara dele, antes do Kim explicar a sua situação. É aí que a SK Telecom liga, oferecendo um plano de telefone, e o cara tenta pedir ajuda, falando que não sabia exatamente onde tá, mas dali dá pra ver o edifício 63 e a Assembleia Nacional, só que a ligação cai por conta da bateria ter acabado, o deixando no meio da conversa. Então, desanimado, o Kim tenta atravessar o rio a nado, mas se afoga e tem flashes de quando era menino, e o pai tava ensinando ele a nadar, daquele seu jeito severo de ser. Depois o rapaz começa a imaginar 3 entrevistadores que questionam o porquê ele saiu do seu último emprego, e o Kim conta que a empresa fez uma limpa porque tava prestes a falir. A seguir aparece a Soo-jung, falando que eles terminaram, demonstrando completa frieza. E por último, aparecem umas dançarinas de hula da empresa de empréstimos fazendo a dança do dinheiro. Aí o Kim volta arrasado pra praia e tenta se enforcar com a gravata, mas nessa hora congela ao ouvir um anúncio da Defesa Civil, falando sobre um treinamento que seria realizado. E uma curiosidade rápida é que na Coreia, os treinos da Defesa Civil tocam sirenes e pedem que carros e pedestres parem por quase 20 minutos. E o filme usa essa pausa real como um silêncio da metrópole. Voltando pro filme, essa pausa faz ele perder a coragem, por isso o rapaz decide deixar aquilo pra depois. Nessa hora, a natureza chama e o Kim corre pra dar uma barrigada, e durante a descarregada, ele vê flores de sálvia e bebe o seu néctar, achando aquilo extremamente doce e chorando de emoção. A seguir, o Kim bebe a água do rio, ignorando o fato dela poder estar contaminada, e come alguns cogumelos sem se importar que fossem venenosos, pois afinal ele queria morrer mesmo. O cara também tenta acender uma fogueira, usando 2 pedaços de madeira de um jeito que um participante de reality show faria, mas não tem sucesso e acende um cigarro pra relaxar, usando o isqueiro. E eu não sei se ele realmente se esqueceu do isqueiro, ou se estava tentando acender a fogueira desse jeito mesmo. Só sei que à noite o fogo tá aceso, enquanto o Kim joga fora os seus cartões e resolve ficar pelado, em resposta ao mundo que o ignorava. Pela manhã, o cara recolhe o lixo em busca de algo útil. Ele então encontra uma carcaça de um pedalinho daqueles que tem forma de pato, e com ele faz um abrigo, lembrando que economizou 7 anos para comprar uma casa, e agora finalmente tem uma. Logo, a mensagem de help vira hello, olá em inglês, e ele tenta pescar, mas acaba pescando o próprio pé. O rapaz também tenta caçar patos e escalar uma árvore para pegar ovos, só que termina mesmo comendo cogumelos. Ele então faz uma nova tentativa de pegar os ovos no topo da árvore, mas recebe uma barrigada de pássaro na testa como resposta. Desanimado, o Kim logo vai lavar a cabeça no rio com um shampoo que ele encontrou por aí, e percebe um peixe boiando, provavelmente por conta da água estar contaminada. Logo o rapaz come aquilo frito na fogueira, e fica maravilhado com o sabor. Porém, fica ainda mais maravilhado quando acorda no outro dia, e encontra um pombo morto, provavelmente intoxicado por ter comido o resto do peixe. E aí o pássaro vira comida também, e o Kim fala que o sabor é ainda mais gostoso que o do peixe, parecendo até que conforme mais evoluído é a criatura, melhor é o sabor dela. Longe dali, conhecemos a Kim, uma moça com uma cicatriz na testa que é extremamente antissocial. Ela não sai do quarto por nada no mundo, vivendo trancada em meio ao lixo que se acumula ao seu redor. A moça vivia apenas através das redes sociais, onde tinha um perfil conhecido como Ursa Azul, e possuía um avatar criado por ela, com uma aparência bela e amigável. Por isso, o seu perfil atrai muitos comentários positivos, com elogios às suas roupas e sapatos. A Kim vivia com a sua mãe e o seu pai, mas como ela não saía do quarto e vivia trancada por uma porta com cadeado, a moça quase não tinha contato com eles, a não ser por mensagens de celular. Nos últimos 3 anos, essa moça se manteve
manteve longe do resto do mundo, mantendo sempre uma rotina muito rígida. Ela levanta todos os dias às 8 da manhã em ponto, quando o pai sai para trabalhar, toma o café da manhã e marca 3.000 passos no pedômetro. Depois trabalha às 9 horas e espera para ir ao banheiro, quando a mãe sai por volta de meio-dia. Então a Kim come o seu almoço e faz 6.000 passos para desgastar a comida. Em seguida toma um pouco de ar fresco, mas não é na janela nem nada, é no ventilador mesmo. E depois volta a trabalhar até o entardecer. À noite ela faz o seu hobby favorito, que é fotografar a lua, pois lá não há ninguém. E por ser um lugar completamente vazio, a pessoa não poderia se sentir sozinha ali. Depois, a jovem dá mais 1.000 passos no pedômetro, porque se sente bem quando faz 10.000 passos no dia, uma espécie de toque. E para finalizar o dia, ela vai dormir às 21 horas, quando o seu pai volta do trabalho. Mas a Kim não dormia simplesmente. Ela ia para dentro do armário onde descansava, e assistia a imagens que a hipnotizavam. Só assim a garota conseguia dormir. Numa manhã, a moça fica bastante empolgada para olhar pelo seu telescópio câmera, porque naquela ocasião ocorreria um treinamento da Defesa Civil. Esse treinamento ocorria 2 vezes no ano, e durava cerca de 20 minutos, durante os quais todos deveriam parar as suas atividades. E a Kim gostava de aproveitar esse momento para observar as ruas vazias. Só que dessa vez, ao olhar pelas lentes, ela vê algo além das ruas vazias. A moça percebe uma mensagem de help, escrita na areia, e quando procura quem a escreveu, vê o Kim tentando se finalizar, ficando espantada com a cena e correndo de volta pro seu armário. Ela então se esconde ali e tenta dormir, só que por mais que a garota tentasse se hipnotizar várias vezes, a jovem não conseguia pegar no sono por causa da curiosidade. Então a Kim se levanta e vai checar a ilha, vendo que o estranho a quem ela passou a chamar de extraterrestre ainda tá vivo e bem. Isso a deixa bastante aliviada, e ela passa a observar constantemente as ações do estranho. Já na ilha, o Kim encontra uma embalagem de macarrão talharim, com feijões pretos, e fica com água na boca, mas percebe que ali dentro só tinha um sachêzinho de tempero. Então ele lê os ingredientes da mistura, e procura por algo ali na ilha que pudesse substituí-los, mas não tem sucesso. Aí ele se lembra arrependido de quando a sua mãe lhe ofereceu aquele mesmo macarrão com feijão, quando ainda era um garoto, mas o rapaz recusou, e mais tarde os amigos da faculdade também lhe ofereceram a comida, porém ele não quis outra vez. O Kim também se lembra da oportunidade em que foi a um restaurante com os colegas de trabalho, e todos os amigos pediram talharim com feijões pretos, só ele que quis talharim picante. Desesperado para provar um pouco daquilo, ele pensa em comer o pacotinho de tempero para saciar a sua vontade, mas resiste à ideia de desperdiçar a delícia assim. Então, o Kim dorme pensando na comida e sonha com ela, e quando ele acorda tem uma ideia. Os excrementos de pássaros costumavam conter sementes, pois os bichos não digeriam esse tipo de coisa. Por isso, o rapaz começa a caçar entre as fezes, usando os seus cartões de crédito. E uma curiosidade rápida é que o processo das aves espalharem sementes tem um nome, endozoocoria, no que transforma esses animais nas melhores jardineiras da natureza. Isso porque o sistema digestivo delas faz 2 coisas essenciais. Primeiro, ele limpa a semente, tirando a polpa e desgastando a casca para a água entrar mais fácil. Segundo, o pássaro transporta a semente para longe e a deposita junto com seu próprio cocô, que serve como um adubo perfeito. É um kit completo de plantio. Voltando pro filme, o Kim encontra algumas sementes e começa a preparar a terra cavando vários buracos. Assim, o cara cria uma plantação, como se fosse uma mini fazenda, e dá uma barrigada para usar como adubo. Mas justamente nessa hora, o Kim tem uma prisão de ventre e só consegue fazer umas bolotinhas, vendo que iria precisar de muito mais do que isso. Depois, ele faz um espantalho com as suas roupas e uma lata para fingir que é uma cabeça. Em seguida, começa a trabalhar na plantação, descobrindo que o seu suor produz sal e começa a se lamber, se chamando de delicioso. E aí, o rapaz resolve recolher todo o suor para usar como tempero. Mais tarde, o jovem lê a palavra esperança escrita na embalagem de talharim, absorvendo aquilo, pois é exatamente o que ele sentia naquele momento. Enquanto isso, a Kim observa tudo de longe e percebe que o extraterrestre parecia fissurado naquele tipo de macarrão. Assim, 2 meses se passam, e a moça decide que era hora de enfrentar os seus medos e sair do apartamento para responder a mensagem de oi do cara. Ela então imprime uma mensagem, coloca dentro de uma garrafa, se equipa da cabeça aos pés e sai pela madrugada, pois essa hora é mais difícil topar com alguém. Aí, a Kim coloca um robô de brinquedo no elevador para distrair o porteiro e desce as escadas, passando escondida por trás dele. Já na rua, ela se esconde quando passa um carro e chega até a ponte, de onde joga a garrafa. Depois volta para casa e fica esperando a resposta, só que ela não vem. 3 meses depois que o Kim chegou na ilha, vemos que o rapaz já aprendeu a pescar, a subir nas árvores e até usar o sal do seu corpo como tempero. Até que um dia ele encontra a garrafa presa em cima de uma árvore e a recolhe, encontrando a mensagem da Kim, com apenas a palavra hello. Aí o Kim começa a desconfiar que está sendo observado, mas não sabe de onde. Ele conversa com o espantalho e debate se deve ou não responder a mensagem. Nisso, exatamente 3 meses e 17 dias depois, a Kim recebe a resposta escrita na areia com a pergunta: como você tá? Alegre, a moça não demora a responder e vai até a ponte jogar uma outra garrafa. No caminho de volta para casa, ela para e observa 2 borboletas voando entre os galhos de uma árvore, apreciando pela primeira vez em anos a beleza do mundo. Por isso ela abre o capacete sem medo. E isso é o primeiro passo para ela sair daquele casulo. Pela
Pela manhã, o Kim encontra a garrafa com a resposta da jovem, agradecendo a gentileza dele e dizendo que tá bem. Ela ainda pergunta sobre como o cara tá, e ele responde com alegria, escrevendo na areia que também tá bem. E o náufrago fica extremamente alegre por ter um correspondente, mesmo sem saber a identidade dele. Além disso, não era qualquer correspondente, era um internacional, pois as mensagens todas estavam em inglês, e eles estão na Coreia do Sul. Mais tarde, enquanto tá cuidando da plantação, o Kim troca uma ideia com o espantalho que tinha virado o seu companheiro naquela solidão, e a cabeça do boneco mexe sozinha como se ele não estivesse interessado no que o Kim tivesse a dizer. Estranhando isso, o rapaz vai checar, e descobre que a cabeça do espantalho mexeu porque embaixo dele tinha crescido um pé de milho, onde encontra uma espiga nascendo, e fica mais feliz ainda. Enquanto isso, a Kim liga pra entrega de comida e chama um entregador, e o cara logo aparece no apartamento dela, e a moça passa a grana por baixo da porta, pra não ter que lidar diretamente com ele. Com o dinheiro em mãos, o entregador se apressa em fazer a entrega mesmo sem empolgação nenhuma. Já na ilha, assim que o rapaz das entregas aparece, o Kim tenta se esconder, mas faz isso de uma forma tão infantil que o cara não tem dificuldade em encontrá-lo. O entregador, por sua vez, não tá nada feliz de fazer uma entrega dessa num lugar completamente peculiar como aquele, pois teve que alugar um pedalinho e pedalar até ali. Ele fala que fez isso amando de uma mulher, e o Kim pergunta como ela é, mas o entregador não sabe. Então ele mostra vários pratos de talharim com feijão preto, e o náufrago fica bem animado com o cheiro, mas decide recusar o pedido e falar algumas coisas pro rapaz da entrega, enquanto a Kim observa tudo ao longe sem escutar nada do que é falado. Assim o entregador volta até o AP da moça, bem irritado e com câimbras nas pernas. Ele bate na porta e deixa as comidas no chão, e quando tá indo embora, a moça abre um pouco da porta e pergunta o que o extraterrestre disse. O rapaz então responde que pro homem o prato de macarrão com feijão preto significava esperança, e por isso ele não podia aceitar a entrega. O entregador ainda aconselha a ficar longe do náufrago, e vai embora deixando a comida ali, claramente irritado por ter pedalado à toa. Mais tarde, a Kim tá de volta ao seu quarto, e olha pras comidas se lembrando das palavras do entregador, de que aquilo significava esperança pro náufrago, e come querendo saber qual sabor a esperança tinha. No outro dia, a mãe dela bate na porta, perguntando se a filha tá precisando de algo, e a Kim pega o celular pra mandar uma mensagem. No entanto, ela decide ir falar com a mulher pessoalmente, e pede umas sementes de milho e uns vasos, pois queria começar a plantar aquilo. Chocada, a mãe responde que poderia sim arranjar aquilo, ficando bastante emocionada, pois isso significa que a filha tá se abrindo pouco a pouco ao mundo exterior. A seguir, a Kim volta ao quarto e resolve mandar uma mensagem se desculpando com o extraterrestre, e ele mostra que não tinha levado aquilo pro coração, fazendo várias palhaçadas pra câmera. Logo chega a época de colher o milho e as outras coisas que ele conseguiu plantar, e com elas, o Kim enfim prepara o seu talharim com feijões pretos, mas fica tão emocionado com a ocasião que quase não consegue comer. Enquanto isso, a Kim mostra que tinha tirado uma foto do momento, e fica bastante feliz pelo extraterrestre, dando os parabéns pra ele e acariciando o seu rosto na foto. À noite, a moça desiste de dormir dentro do armário apertado, e se ajeita pra dormir perto da janela, à luz do luar, enquanto que o pé de milho dela estava começando a germinar. Pela manhã, o náufrago recebe uma mensagem parabenizando ele pela conquista, e fica bem empolgado, tanto que o rapaz pega o celular sem bateria e finge que está falando com a moça em inglês. E aí termina a brincadeira bastante curioso pra saber quem ela é. Já a Kim desperta muito animada pra observar o extraterrestre mais um pouco, porém logo a sua felicidade vira pesadelo, ao ver que o rapaz tinha escrito uma nova mensagem na areia, perguntando quem ela é. A moça então imprime uma foto da mulher do seu fake, e se prepara pra jogar a garrafa pro náufrago, mas não tem coragem de mentir assim. Então, os dias se passam sem que uma resposta chegue, e o Kim começa a se perguntar o porquê disso. Um dia, ele não aguenta mais a decepção, e escreve na areia a palavra porquê. É o estopim pra disparar um gatilho na mente da Kim, e ela fecha as cortinas, passando assim clausurar de novo, claramente uma analogia pro fato dela se fechar pro mundo mais uma vez. E pra piorar a situação dela, quando a moça vai checar o seu fake, vê que as pessoas descobriram a verdade, e muitos deles estavam escrevendo mensagens de ódio contra ela, como uma pessoa que desejou que a Kim morra. Isso destrói completamente a garota, e ela vai se deitar triste, enquanto o náufrago fica desolado se perguntando o porquê não tinha nenhuma resposta. Aí ouvimos a previsão do tempo anunciar que uma forte tempestade iria cair aquela noite, com direito a alerta de tufão e tudo. E enquanto a moça ignorava esses avisos, o Kim corre para tentar proteger a sua plantação e o espantalho, falando pro boneco que logo aquela tempestade iria passar. Mas não foi bem assim, porque aquela aguaceira caiu a noite toda e inundou parte da ilha. Por isso, o pato pedalinho que o cara usava como casa começa a flutuar na água. Então, o Kim tenta segurá-lo com todas as forças, mas infelizmente não é forte o suficiente, e tem que olhar o bicho indo embora, arrastado pela enxurrada. Enquanto isso, a Kim dorme de volta no seu armário, vendo a água entrar pela janela aberta, e as fotos que ela tirou do extraterrestre ficam todas molhadas. Pela manhã, a moça acorda preocupada se o cara da ilha sobreviveu, e corre pro seu telescópio pra ver. Ela então fica muito feliz ao vê-lo bem, mas por outro lado, o Kim tá completamente deprimido, e fica se lamentando ao ver a destruição de tudo aquilo que ele tanto demorou pra construir. Com raiva, o cara então escreve na areia um palavrão, querendo descontar toda a sua frustração. Logo o
náufrago se vira pra trás e encontra dois oficiais parados, e eles falam que o barbudo não poderia ficar ali, mas o Kim não quer nem saber, pois tinha se apegado à vida simples naquela ilha e tenta fugir, só que ele não tem sorte, e dá de cara com vários bombeiros. Aí o Kim é capturado, mas não sem tentar lutar, e nessa acaba rasgando a roupa de um dos bombeiros, que responde com um chute. Com isso, o náufrago finalmente cai, e vê do chão um cara pisotear a cabeça improvisada do espantalho, e retirar dele o paletó pra vestir o Kim. Depois ele é levado de barco pra fora da ilha, e olha pra ela com aquele olhar de quem se despede de um parente querido. Já a Kim, que tava observando tudo, fica muito nervosa, porque aquilo significava que ela nunca mais veria o cara, e estava apaixonada pelo extraterrestre. Então ela faz uma coisa impensável, corre pra rua do jeito que estava, decidida a ir até a ponte encontrar o amado. Mas ao chegar na rua, a moça quase é atropelada por um carro, e fica desnorteada por um momento. Depois volta a correr pra ponte. Lá ela não encontra o Kim, pois ele tinha sido confundido com um vagabundo qualquer e largado num ponto de ônibus, mas acha a sandália improvisada que ele usava e segue o rastro até a parada. Ali o cara estava totalmente devastado e chorando, enquanto esperava o ônibus que o levaria pro edifício 63 de onde se jogaria, novamente decidido a encerrar a sua própria vida. O tal transporte não demora a chegar, e o Kim confirma o seu destino e entra, ficando feliz que o seu passe eletrônico ainda funcionava. Já a moça o vê entrando no ônibus e corre atrás do veículo, se esforçando ao máximo, mas ela não consegue alcançá-lo. A Kim então fica desolada e se vira para ir embora. É nessa hora que soa uma sirene. Era a Defesa Civil anunciando o início do treinamento. Com isso, todos os carros são obrigados a parar, incluindo o ônibus em que estava o Kim. Aí as energias dela são renovadas, e a moça recomeça a correr, chegando no ônibus e entrando nele. Rapidamente ela vê o Kim sentado, mas ele não sabe quem ela é, e não demonstra reação. Somente quando a moça se aproxima e pergunta ao cara quem ele é em inglês, é que o homem reconhece a mulher na sua frente. E encerramos no instante em que a Defesa Civil anuncia o fim do treinamento, e o ônibus dá um solavanco que quase derruba a Kim, mas o Kim a segura, e pela primeira vez, os dois que viviam em mundos que pareciam separados, sempre solitários, enfim encontram a sua cara metade. Fala galera, vocês torceram pros Kings ficarem juntos? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.